Pronto. Estamos aqui iniciando a partir desse momento a gravação e vamos falar sobre a questão da redação na SpaceX. Só para que nós entendamos melhor como é essa estrutura que a gente aqui está percebendo e o que cada banca ou o que cada corretor da banca vai exigir de você como prova. Vamos lá. O título é obrigatório. Isso a gente já sabe de antemão, somente no Enem e na prova da CBMERG, ou seja, para Corpo de Bombeiros na UERJ, que não há essa obrigatoriedade para o título. Mas quando se fala em qualquer outra prova, ainda mais prova do Exército, que a gente está aqui estudando, seja SpaceX ou seja ESA, há sim a obrigatoriedade da colocação do título, tá certo? Em segundo lugar, correta interpretação do tema central. O que significa isso? A SpaceX esse ano ela colocou como um dos subtópicos de avaliação de coesão o tópico frasal e a tese colocada na introdução. E aí você pergunta, por que o tópico frasal está sendo avaliado e por que na verdade, a gente vai ter como, além da avaliação do tópico frasal, a ideia exclusiva da tese? Porque elas são fundamentos para que se estruturem, por exemplo, os argumentos. Imaginem vocês se não houvesse o argumento para fundamentar estruturalmente a tese. Então, toda vez que a gente estiver falando da tese, a gente vai estar respondendo a perguntas que estão dentro dos argumentos. A gente sabe muito bem disso, né? Então, diante de todos esses aspectos, nós vamos entender que o não tangenciamento do tema, não fuga do tema, e uma estrutura que vai respeitar, no mínimo, 4 parágrafos, que é o ideal para que se possa ter uma dissertação argumentativa estruturada, vai fazer com que você conquiste pelo menos até 7 pontos ou 8 que você poderá ter num texto de qualidade para que se possa ver uma dissertação. Então a gente vai entender que todo e qualquer texto dissertativo vai ser voltado para essa estrutura que eu acabei de passar para vocês, de 4 a 5 parágrafos. O ideal, na verdade, são 4 parágrafos, entendam vocês. O ideal são 4 parágrafos, com até 7 linhas cada um deles. Tá certo? Aí, outra coisa que a SpaceX vai avaliar é a linguagem. O nível de linguagem apresentado para esse texto. Como é o caso, por exemplo, da estrutura dissertativa que vai ter como predominância, além da divisão desses parágrafos, a predominância de verbos no presente ou no pretérito. Tendo em vista que o pretérito vai fazer aquela famosa alusão histórica, tá? Então a gente vai entender que toda vez que a gente estiver falando de alusão histórica, logicamente, nós estaremos falando de um texto argumentativo, tá? Em segundo lugar, a gente vai ter exclusivamente a presença de uma introdução, de um desenvolvimento, de uma conclusão que pode aceitar verbo no subjuntivo, porque é uma proposta de intervenção, e como toda proposta de intervenção, a gente precisa dar uma noção, entre aspas, de hipótese, caso ela venha a acontecer, tá? E todos esses parágrafos precisam estar bem pré-definidos, como isso que vocês estão olhando aí na tela de vocês. Primeiro, a introdução vai ser não só apresentar o assunto geral, ou seja, não só mostrar, né,
o que se fala ou o que se diz sobre o tema, mas direcionar para a tese. Você já começa, já na introdução, tentando traçar um caminho de opinião que você vai discutir durante todo o texto e vai comprovar isso em argumentos. Ok? Direcionando e delimitando o tema. Certo? Logo após, você tem o desenvolvimento. E esse desenvolvimento é a resposta da pergunta que você coloca na introdução e uma apresentação de 2 argumentos no mínimo, que aqui a gente chama, dentro desse material, de 2 ideias força. O que isso quer dizer? 2 argumentos fortes, 2 argumentos que são sustentados dentro da redação, dentro da estrutura que compõe o texto. Ok? Você também vai ter uma clara intenção persuasiva com que objetivo? A persuasão é mostrar na terceira pessoa do discurso, ou seja, uma redação na terceira pessoa do discurso, qual é o desenvolvimento do tema e da tese que você vai ter. E a partir desse detalhe, você não é permitido a colocar a inclusão do narrador. O que é a inclusão do narrador? Escrever na primeira pessoa do plural. Eu corrigi algumas redações na semana passada de diversos alunos, diversos, tá? Não foram poucos, não. Foram uns 10, pelo menos, das 91 redações que eu corrigi, que escreveram na primeira pessoa. E aí que está o problema. A gente não pode escrever uma redação na primeira pessoa do plural. A gente não pode se incluir dentro da proposta de intervenção e principalmente da tese. Ela precisa estar relacionada ao senso comum. E se estiver relacionada ao senso comum, isso impede que nós nos coloquemos como opinião. A gente não pode opinar nesse tipo de situação para a redação. Ok? E por último, a gente tem uma conclusão, onde você trabalha com uma retomada de um tema, de uma ratificação da opinião colocada na tese e provoca o desfecho. Eu gostaria que vocês anotassem, entendeu? O que eu vou dizer agora, tanto para a SpaceX quanto para a ESA. Se você quer fazer SpaceX, eu vou falar bem lento, para que você possa anotar em algum caderno, ou fazer alguma anotação disso que eu vou dizer agora. A banca sempre nos promove uma base estrutural da quantidade de linhas utilizadas para cada tipo de parágrafo. Como a gente está lidando com 2 redações um pouquinho diferentes, a ESA permite que você faça 3 parágrafos, um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Mas ela também vai permitir que você faça 4. A SpaceX, no caso, vai pedir que você faça 4 parágrafos de redação no mínimo. Então entendam vocês. Na redação da SpaceX, vai se pedir no mínimo 4 parágrafos de redação. E no máximo 5. SpaceX. Na ESA, de 3 a 4 parágrafos. E aí você tem uma quantidade de linhas que são vistas como possíveis, são vistas como obrigatórias. Vamos colocar para vocês. Anotem aí todos. Esperar você pegar o caderno, para que você possa anotar com calma. Posso falar, pessoal, agora?
Vou começar pela SpaceX. Você vai colocar assim: SpaceX, dois pontos. Aí você vai colocar abaixo, número 1. Introdução, dois pontos. Seis a 7 linhas. Introdução, dois pontos. 6 a 7 linhas. Aí na linha de baixo, 2, desenvolvimento 1. Quando eu falo desenvolvimento 1, eu falo que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Tá bom? Sete a 8 linhas. Desenvolvimento 1, 7 a 8 linhas. Número 3, desenvolvimento 2. Número 3, desenvolvimento 2. Sete linhas. Desenvolvimento 2, 7 linhas. E número 4, conclusão. 2 pontos. De 6 a 7 linhas. Número 4, conclusão. 2 pontos. 6 a 7 linhas. O que eu estou querendo dizer com isso? A introdução e a conclusão vão ter a mesma quantidade, porque elas lidam com a tese, a apresentação do tema, a proposta de intervenção e os agentes que vão provocar a você a solução da redação do seu texto. Tá ok? Os desenvolvimentos, como que é a parte argumentativa é a parte maior, porque lida com alusão histórica, lida com dado estatístico, lida com exposição de levantamentos de dados, lida com exemplos do cotidiano, aí é uma questão um pouco mais diferenciada, né? Aí nós estamos falando exclusivamente de uma estrutura que vai se delimitar, se é o que a gente pode dizer, de um número de linhas um pouco maior. Essa é a dinâmica no que condiz a ideia da dissertação argumentativa olhando para a SpaceX, tá certo? Olhando para a SpaceX. Agora eu vou falar da ESA. Você vai colocar na linha de baixo, ESA, dois pontos. ESA, dois pontos. Número 1, introdução. Seis linhas. Número 1, introdução. Seis linhas. Número 2, desenvolvimento. 8 linhas. Número 2, desenvolvimento. 8 linhas. E número 3, conclusão.
7 linhas. Número 3, conclusão, 7 linhas. Vejam que nessa estrutura a gente tem um caminho um pouco mais diferenciado, porque a ESA permite com a qual você faça a sua redação em até 3 parágrafos. Há essa possibilidade, o que, por exemplo, se difere no que condiz, né, podemos dizer assim, a ideia da SPSET, que só vai lhe permitir 4 ou 5. A ESA lhe permite 3 ou 4. Professor, se eu quiser usar a estrutura da ESA na SPSET, eu posso? Não. Se eu quiser usar a estrutura da SPSEX na ESA, quando eu estiver fazendo 4 parágrafos, eu posso? Sim. Porque como que a ESA lhe permite fazer 4 parágrafos, então eu posso usar essa mesma estruturinha que eu coloquei aqui para vocês agora, no que condiz a ideia da SPSEX, para justamente utilizar também na ESA. Ok? Deixa eu só... Alguém tem alguma pergunta nesse começo? Algo a perguntar? Aproveita que a aula de hoje é boa por isso. Entendeu? Não? Posso passar? Então vamos lá. Linguagem. O que é avaliado na competência número 1? São os níveis de linguagem associados ao tema. Quando ele fala de adequação vocabular, ele fala de coerência e coesão textual, principalmente nas divisões das ideias-força dentro do parágrafo, dentro do período, tá ok? A clareza na demonstração dos argumentos, uma estruturação frasal que permita, prestem atenção, uma estruturação frasal que permita de 2 a 3 orações por parágrafo, não mais do que isso, tá ok? De 2 a 3 orações por parágrafo, isso é uma obrigatoriedade nesse aspecto, tá? A apresentação sem rasuras. O que é rasura, professor? Você dá aquele risco enorme, entendeu? Sem tracejar apenas uma linha. Você pode fazer, entre aspas, uma rasura, que no caso é anulação de palavra. Você traça uma linha e escreve ao lado a palavra certa. A letra padrão da língua, que logicamente é cursiva, ele só vai lhe permitir uma letra cursiva na hora que você for escrever o seu texto. As margens, 2,5 cm de início de cada parágrafo, tá certo? E o capricho, ou seja, você fazer o seu texto sob o formato justificado, ou seja, tentar encerrar ao máximo na linha, ou seja, no final da linha. Não deixar o seu texto com espaçamento solto. Até que vocês, né, muitos aqui já me entregaram pelo menos uma redação, né, das 2 que eu já passei, essa agora é a terceira. Muitos até fazem dessa forma, tá? Fazem até nesse contexto, que eu vejo até que é muito bom, por sinal, tá? Porém, o que eu quero dizer? A margem de início de parágrafo ainda tem sido problema para alguns, tá? Como que eu vou saber que estou fazendo uma margem de 2,5 cm para início de parágrafo? Coloque 2 dedos logo no começo da linha. No final do segundo dedo é onde você vai começar a sua redação. Ah, mas o meu dedo é mais curto, é mais longo, é mais gordo, é mais magro? Não. Caso você não se sinta seguro dessa maneira, pegue aquela ponta da caneta, né, que tem assim, e coloque na horizontal. Se você colocar na horizontal a ponta da caneta, o final da ponta é o início do seu parágrafo. Tem exatamente os 2,5 cm a serem previstos, ok? Então, dessa forma, fica mais fácil para você analisar qual o caminho correto
para cada tipo de texto, tá ok? E a gramática, a gente tem que ter o cumprimento das normas gramaticais, isso é a base inicial para a formação de cada texto. Isso que eu coloquei para vocês, que é linguagem, tá? Quem quiser pode printar na tela, pode tirar a foto do computador. É o que mais acontece no que condiz a ideia de descontos, tá? Da estruturação da redação. É nesse ponto aí de linguagens onde há a maior parte de descontos dentro da estrutura da própria redação. Tá ok? O Danilo fez uma pergunta aqui no chat privado, que é a seguinte: mestre, há a possibilidade de nós perdermos muitos pontos caso não façamos, é isso que ele quis escrever, caso nós não façamos uma boa margem na redação? Então, Danilo, sim, há essa possibilidade, tá? Você pode perder até meio ponto por parágrafo se as suas margens estiverem descalibradas. Então, esse é um detalhe. Isso na SpaceX, tá? Na ESA, a perda é um pouco menor, 0,2. Mas na SpaceX é 0,5, caso você faça uma margem que esteja descalibrada naquela estrutura, como eu disse a vocês, de 2,5 dedos, tá bom? Caso alguém queira fazer pergunta, já pode colocando também aí. Olha só. Eu vou mostrando agora para vocês como se faz, ou como se é avaliado, né, a prova de redação, isso na SpaceX e na ESA. Tá? Esse tópico que eu vou passar agora para vocês, ele serve nas duas provas. E aí a gente vai olhar o seguinte: na realização da prova de redação, o candidato deverá utilizar apenas a caneta azul ou preta. Não lhe permite, por exemplo, azul clarinho ou preto clarinho. Tem que ser aquela cor tradicional mesmo, né? Qualquer outra coisa que venha fora disso é 0. Em segundo lugar, a redação tem caráter eliminatório. O que isso quer dizer? Você precisa atingir média. Você não precisa tratar a redação em caráter classificatório, como você vê, por exemplo, na AFA, na Escola Naval, entendeu? Na EFON. Quando a gente está falando de SpaceX e de ESA, é 5 a média. Então, o meu objetivo é 5. É me classificar. Se eu tirar 7, 8, 9, 10 é bônus. Mas o meu objetivo é 5. Mas é claro, eu quero que você tire muito mais do que isso. Aluno meu não tira 5. Aluno meu tira 7, 8, 9, 10. Tá bom? Aí ele fala justamente sobre isso. Se for inferior a 50 ou 5, né? Sobre a correção. O que isso costuma fazer? Primeiro, você tem que passar na prova objetiva, né? Se você não passar na prova objetiva, a sua redação não é corrigida. E a partir do momento que você é corrigido, você precisa daquela média 5. E aí eles vão fazer a multiplicação com a sua nota, né, da prova objetiva por 3, para considerar justamente o que seria algo apto ou inapto para aquele assunto ou para aquele tema. Um detalhe importante nisso tudo, tá? É importantíssimo se falar. O que leva a 0 na redação? Primeiro, fuga total do tema. Se a banca perceber que há fuga total no tema, ela já não lê o seu texto a partir do desenvolvimento, tá certo? Ela vai pegar o seu parágrafo de desenvolvimento e já vai anular dali para frente, porque quando você foge ao tema, geralmente essa fuga acontece lá na introdução.
Então, é o meu parágrafo de introdução que, entre aspas, vai demonstrando para mim essa fuga ao tema. Tá? Geralmente é assim que acontece. Tá? 2. Modalidade diferente da proposta. Ou seja, a proposta pede dissertação, você faz descrição. Você faz narração. Caramba, professor, mas isso acontece de verdade? Posso dizer que acontece de tudo. Pode-se dizer que acontece de tudo quando se remete a assuntos referentes à redação. Isso é inerente, essas coisas acontecem. Texto ilegível. O que é considerado como algo ilegível? Aquilo que não tem leitura. Então, eles veem duas situações. Ou uma letra que você não consegue delimitar erro ou acerto gramatical, e isso é um fato que acontece muito naturalmente, tá? Já assim, acontece em até demasia, podemos dizer assim, né? Como também a gente percebe a possibilidade de uma existência, se é que assim podemos afirmar ou dizer, né? Uma existência de letra de forma. Então, quando você, por exemplo, faz uma letra de forma, você está se utilizando de um erro praticamente capital para a sua redação. Você só pode fazer em letra cursiva ou em letra bastão. Não se pode fazer em hipótese alguma, tá? Eu falo isso porque é uma grande verdade. Não se pode fazer em hipótese alguma, né, se é que assim podemos afirmar, a ideia, né, do texto com letra de forma, porque a letra de forma elimina o candidato porque ele não olha para a caligrafia. E é importante um texto caligráfico. É importante que o candidato tenha ciência das visões de caligrafia que ele possui. Certo? Texto em forma de poema e não prosa, pô, aí é sacanagem, né? Alguém fazer poema é demais. Agora, olha o detalhe aqui. De 18 a 37 linhas, o que parece meio absurdo, você não é zerado, você só é descontado em pontos. Agora, uma redação na SPSET com menos de 17 e acima de 38, que é passar da linha toda, e fazer redação no verso, representará zero. Nem vai se ler. Seu texto tem 17 linhas, 16, 15, 14, zero. Seu texto tem 38, 39, 40, zero. Nem vai se ler. Tá? Então isso tem que ficar bem claro quando se traduz na ideia do processo dissertativo. Ok? Deixa eu ver se temos alguma pergunta. Não, até agora não temos nenhuma pergunta. Quem quiser fazer perguntas, tá? Esse é o momento. Olha só. Eu vou mostrar aqui agora para vocês os critérios para a correção da redação. Isso é importante, tá? Porque quando a gente fala de critério, a gente precisa saber no que sou avaliado. Qual é o tipo de penalização que eu posso ter? Muito bem. Lembra que eu falei da linguagem? A linguagem é a parte maior de pontuação. Vocês vão perceber aí. E é a parte que mais se desconta ponto do que condiz a ideia do texto dissertativo. Tá? O tema vale 30 pontos. Como é que eu vou ser avaliado no tema? Na introdução e na conclusão.
Então, quando eu vou corrigir uma redação, eu primeiro vou olhar de você o tema que vai estar dividido entre a minha introdução e a minha conclusão. De que forma você estruturou o seu tema para fundamentar as ideias principais do seu texto, tá? Então, se o meu texto tiver, como todos nós sabemos, né, uma boa introdução com tópico, frasal e tese, é o que tem que ser fundamentado na introdução, tá? E um parágrafo conclusivo que me responda, prestem atenção, um parágrafo conclusivo que me responda, né? Se o tópico frasal foi bem feito e qual a solução provocada para a tese, se há essa resposta, eu vou ter ali, né, os meus 30 pontos. No máximo, posso perder 5 pontos, ou seja, 25, 2,5. Porque justamente eu posso fugir um pouco do assunto, posso falar demais sobre o assunto, mas não explicar sobre, né? Posso ter uma solução que não é tão plausível àquilo que o tema se pede. Quanto à linguagem, a gente já, inclusive, mencionou o que a linguagem vai pedir. Em primeiro lugar, esses 35 pontos, ou 3,5, passam a ser avaliados automaticamente com o uso do quê? Com o uso de um vocabulário erudito, não prolíxico e com a presença disso aqui, ó. Peraí. Impessoalidade. Por isso é importante que você faça o seu texto na terceira pessoa do discurso. Não entre naquela ideia, alguém me disse que eu posso fazer na primeira pessoa do plural porque estou falando de uma sociedade, estou falando de uma comunidade, então não há problema. Posso fazer nesse aspecto que nada é punido para mim. Engano seu. A banca do exército pune e pune muito. Se você fizer na primeira pessoa do plural, ou pior ainda, na primeira do singular, aí é zerado de vez. Evitar também o tratamento do você. 2 redações da semana passada que foram enviadas, eu não sei se os alunos estão aqui, tinha você, tá? Isso é clichê. Por isso que não pode usar clichê, não pode usar verbo no imperativo, não pode usar nada que seja apelativo ao uso exclusivo do tema. Isso não é legal. Apelação. Tá? Marca de oralidade, que são aqueles termos informais, quebra da estrutura sintática, quer dizer, uma pontuação errada que vai gerar anacoluto. Tudo isso é proibido. Isso aqui é bom tu tirar foto. Eu vou disponibilizar essa aula gravada, mas tira uma foto para não esquecer desse pedaço aqui, né, sobre critérios para a correção de redação. Evitar o uso da linguagem informal é fundamental nesse sentido, tá? Até porque
Quando você se utiliza de uma linguagem informal, você está fugindo da gramaticalidade principal do texto, né? Rasura, letra padrão, erro de margem e texto sem capricho. Você tem uma penalização de até 3 pontos. Junta tudo isso, você colocou um monte de rasuras. A sua letra não está compreensível por completo. Ela é entendida, mas não é compreendida. Há uma diferença. Não fez margem nenhuma você. E seu texto não tem o mínimo de capricho em justificá-lo até o final, você perde 3 pontos. É muita coisa, né? E eu não quero que você perca. Então, muito cuidado nesse sentido, tá? A pontuação máxima que é atribuída à linguagem vale 35 pontos e cada erro é penalizado com 3, que seria 0,3. As penalizações assinaladas por linha. Olha que interessante. A AFA, ela vai penalizar você até com 7 décimos, mas ela penaliza por um conjunto de erros. O que a PrEP, o que a SPSETS costuma fazer? Ela faz essa penalização por erro, por linha, ok? Por linha. E aí que está o problema. Quando você vai fazer uma penalização que é feita por linha, isso é um problema seríssimo, um problema gravíssimo, tá? Deixa eu só aceitar mais uma pessoa aqui. Isso. Olha aí, nós temos algumas perguntas. Mais uma vez o Danilo. A nota da ESA está com caráter eliminatório esse ano? É bizu tentar tirar a nota máxima ou uma mais ou menos para deixar o tempo que gastaria para usar nas outras matérias? Essa é uma pergunta, Danilo, muito subjetiva. Vamos lá, eu vou te fazer a pergunta, você vai me responder, tá? Aqui pelo chat. Oralmente, você pode abrir o microfone e responder se quiser. Tem alguma matéria que você tem uma dificuldade imensa? Isso não depende de português, não. Tá? Tá, matemática. Ok. Então, o que você faz? Né? O ideal é você iniciar a sua prova pelas matérias mais fáceis. Porque você já ganha tempo. Aquilo que para você é tranquilo. Faça, por último, na prova objetiva, matemática. Ok? Depois que você fizer a matemática, você encerra com a redação. Tá certo? Então, qual é o caminho que você precisa fazer na ESA? Isso não é só o Danilo, não. Qualquer um. Olha só, ele fala que geografia e história está no papo. Então você começa por geografia e história. Show de bola, você já vai matando. Depois você vai para português. Né? E deixa a matemática por último, né? Português e inglês, né, no caso. E deixa a matemática por último. Quando deixar a matemática por último, o tempo que sobrar é toda a redação. E aí você não corre o risco de você perder tempo, entre aspas, às vezes, organizando a sua redação, que como eu te disse, e disse aqui a todos, o ideal é que você tire nota 5, mas se você puder tirar mais, é sempre bom para subida de classificação, tá? E aí o que acontece? Você não perde tempo para matemática e ganha tempo para as outras. Entendeu, Danilo? Geografia e história no papo, vai lá. Show de bola. Depois português e inglês. Por último, você deixa aí a matemática para resolver essa situação. E depois, é claro, a redação. Evelyn, professor, na conclusão, posso então pegar a primeira frase da introdução e colocar o C antes e meio que responder colocando
Na conclusão, você está falando da partícula C ou da conjunção C, Evelyn? Não ficou claro. Se for da partícula C, com o uso do que nós chamamos e entendemos, né, de terceira pessoa do discurso, sim, sem nenhum problema nesse sentido. Caso não, se for a conjunção, aí eu não consegui compreender. Se você puder reformular a pergunta, Evelyn, que partícula C é essa, se no caso é a condição, ou seja, a conjunção condicional, ou se estamos falando da partícula C que deixa o texto impessoal na terceira pessoa, eu lhe agradeço, tá? O Isaac, na conclusão, eu retomo o que eu falei na introdução, eu fazia assim. Isso aí, Isaac. Só que além de retomar, você vai responder. Você, teoricamente, propõe algo na introdução. Se você propõe algo na introdução, basicamente essa proposta tem que virar uma solução. Tem que virar uma resposta. Então, é exatamente o que você fazia, só não sei se você retomava no cunho de resposta, entendeu? Felipe Tavares, professor, tenho erros de usar constantemente na minha redação a primeira pessoa do plural. O correto será na terceira pessoa do singular. Certo? Certo. Isso daí. Então, você já sabe, vai se utilizar sempre a terceira pessoa do singular. Não se utiliza, por exemplo, a primeira do plural nem na ESA e nem na SPSEX. Tá bom? Só nas provas da Marinha. Colégio Naval, Escola Naval e EFON que permitem a primeira do plural, tá? Quantos pontos são descontados ao usar a primeira pessoa do plural, professor? Felipe. Esses descontos vai muito do corretor. Por quê? Tem corretor que deixa passar direto. E tem outros que descontam até o seu pensamento. Então, fazendo uma média, por cada palavra, você tem aquela penalização que eu coloquei para você ali, né? De 3 décimos a meio ponto, né? 0,3 a 0,5, ou seja, de 3 a 5 pontos. Isso vai depender muito do tipo de corretor que vai estar presente para esse tipo de texto. Olha o Danilo. Mestre, eu organizei uma boa base para a redação, só encaixar o tema. É o que nós chamamos de caveirão. Seria isso, Danilo? Se for, é ótimo. Porque se você consegue estruturar uma base que encaixe todas as argumentações, a proposta de... Isso. Perfeito, Danilo. Perfeito. Vou querer sim, porque aí a gente conversa melhor, entendeu? Sobre essa questão. Se for isso que eu estou pensando, você já estrutura as bases, né, argumentativas e já facilita a própria proposta, tá? Claro que é bizu, porque quando você estrutura o caveirão, você logicamente já tem, podemos dizer, 40% do texto pronto. Como o Danilo está falando aí, você ganha, entre aspas, tempo. Eu tenho 2 caveirões, eu vou passar para vocês nas próximas aulas online, que a gente vai estruturando isso direitinho, tá bom? Deixa comigo que eu vou passar isso para vocês perfeitamente. Mas manda sim, tá, Danilo? No privado. Não esqueça. Gramática. Se nós cuidamos do tema, se nós cuidamos do nível de linguagem, e se também nós cuidamos da gramática, essa gramática é
a norma culta, no que condizem as ideias de pontuação, ortografia barra acentuação gráfica barra hífen, regência, concordância e crase, tá? Tudo isso vai estar intimamente ligado com o fiel cumprimento das regras e está tudo isso, de fato, de acordo com a questão da norma culta. Observem aqui, isso é muito importante. Quanto você vai perder, tá? Se você fizer algo superior a 30 linhas e inferior a 24 linhas, a 25 linhas. É o quanto você será penalizado. Isso aqui só os professores que já foram corretores de provas como estas, e eu tenho orgulho de dizer que já fui, têm isso em mãos. Então, anotem isso aqui. Eu vou até dar um tempo de 5 minutos, tá? 3 minutos, 5 minutos. Anotem isso aqui. A penalização que você vai ter, isso no texto global, na quantidade de linhas que são utilizadas, tá? 3 minutinhos aí para vocês anotarem. Antes, deixa eu só responder aqui a pergunta. O Miguel. Bom dia, professor. Queria ver com o senhor sobre cuidado e atenção para com formação e estrutura das próprias orações sem provocar anacoluto. O senhor falou isso para mim na última redação que fiz, só que eu não entendi que seria anacoluto. É a quebra da ordem direta da sintaxe, como o Eltone explicou aqui para você com muita propriedade. O que é quebra da estrutura sintática? Algum trecho do seu texto ficou confuso. Você não fez sujeito, verbo e complemento do que se chama ordem direta. Eu acho que sinalizei para você onde que era no desenvolvimento, se eu estou lembrando da tua redação. Então, olha no desenvolvimento se tem algum trecho que está sem sentido, que não está correspondido em argumento. Lá é o anacoluto. Como o Eltone explicou, a questão da ordem direta da sintaxe, tá bom? Anotem todos esse trecho aí da penalização, porque você vai se lembrar do dia que for fazer a redação. Não, não caiu não. Só estou dando um tempo, João Gabriel, para o pessoal anotar rapidinho, tá? Enquanto a galera está anotando, deixa eu só falar o seguinte para vocês que estão aqui, tá? Já vou responder, Danilo, deixa eu só dar um recadinho aqui. Quem está na live hoje, tá? Eu já estou tendo esse acesso dos que estão na live, e no caso, nesta aula, né? Quem estiver nesta aula, já tenha a certeza que vai ter, além da possibilidade de fazer o tema da redação que eu vou publicar hoje, e o tema é cultura do cancelamento nas redes sociais,
tá? Além disso, todos vocês vão ganhar o direito de entregar mais 2 redações durante a semana. Então, por exemplo, o Danilo está trazendo várias dúvidas, Miguel, Felipe. Se vocês todos, né, vocês todos que estão aqui assistindo, quiserem entregar mais 2 redações durante a semana, só para quem assistiu a aula ao vivo vai ter essa possibilidade. Tá bom? O Miguel já gostou. Isso, qualquer tema. O tema obrigatório, cultura do cancelamento nas redes sociais, que eu vou falar daqui a pouco sobre esse tema, tá? Que eu vou publicar lá no nosso grupo do Telegram e também vou fazer isso. É uma forma de estimulá-los para a aula e também presenteá-los. Então, vocês podem, durante a semana, só os que estão em aula, tá certo? Só os que estão aqui na aula ao vivo, que participaram até aqui, vão ter essa possibilidade. Eu já até, inclusive, vou fazer uma confirmação de chamada para já confirmar os que aqui estão. Deixa eu só colocar aqui. A gente tem Daniel Augusto. Já, Miguel, já. Deixa eu só confirmar os que já estão presentes, que já garantiram essa possibilidade. É Daniel Augusto, Daniel Santos, Danilo Andrade, Eltone Gomes ou Eltone. Eltone ou Eltone? Acho que é Eltone, tá? Evelyn, Felipe Tavares. Viu? Felipe Tavares, Fernanda Kitley, acho que é isso, né? Homério Ramalho, Isaac Otaciano, João Gabriel Andriola, João Coi, Kitana Pavan, Luiz Felipe Silva, Marcos Felipe, Miguel Soares, Pedro Henrique Firmo e Pedro Henrique Tavares. Todos vocês vão ter esse direito e vocês podem justamente entregar a redação naquele mesmo e-mail, tá? Só que quando for a redação extra, você vai colocar assim, redação extra, no título da mensagem, que eu já sei que você está fazendo de um outro tema. Só vocês vão ter podemos dizer assim, esse bônus, né? Justamente por isso, tá? Eu coloquei o e-mail, né? Leandro lá de Redacal, seria redação, @gmail.com, justamente para esse sentido. Vamos então para as dúvidas, né, que estavam aqui. Primeiro, Danilo, outra dúvida. A antiga professora falava que não pode colocar na conclusão dando possíveis soluções. Ué, como assim? A gente pode colocar na conclusão, sim, agentes que vão nos levar para soluções. Se nós não colocarmos, Danilo, solução na redação, corremos o risco de termos uma repetição da tese, ou seja, uma não resposta daquilo que se propôs dentro da conclusão, que é basicamente um texto de resposta, e aí justamente o nosso texto fica, né, até certo ponto confuso. Então, se você vinha fazendo possíveis soluções ou possibilidade de soluções, continue fazendo. É o ideal para se provocar dentro da proposta de intervenção um agente transformador de tese. É super importante isso, tá? É fundamental até a utilização desta ideia, ok? Então, não dar nomes, mas que nomes, Miguel? Miguel queria falar, pode falar, Miguel.
professor? Isso, estou te ouvindo. Vai. Essa daí de não dar nomes é porque na primeira redação que eu fiz com ela, eu, se eu não me engano, na redação eu citei o governo especificamente. Eu não lembro direito o que eu coloquei. Eu coloquei para criar políticas públicas, assim, só que eu dei nome, governo. Esse que eu falo o nome, eu digo assim, tipo, é o governo, a, quem mais, tipo, é, sei lá, tipo, dar nome que alguém tem que fazer. É esse órgão tem que fazer, é esse outro negócio tem que fazer. Tipo a do Enem, porque eu até então vinha estudando para vestibular, mas a Hum, maioria era desse tipo de dar nome, tipo assim, o governo faz leis, digamos assim, a comunidade, por exemplo, algum problema assim, resolve desse jeito, tipo, se dando nomes para alguém fazer. E daí eu fiz uma redação assim, eu não lembro que tema que era também, professor, não lembro. E daí ela me falou assim, você tem que fazer uma conclusão, você tem que concluir o seu tema. Então você não pode dar nome, você pode colocar a ideia. A ideia é essa, mas você não fala quem que tem que fazer. Tipo, que nem na a minha última redação, que era sobre a da mulher, da violência da mulher, eu coloquei como educação, né? Focar na educação, só que eu não falei sim, quem tem que fazer. Eu falei assim, ó, um bom caminho é educação, porque educação é tudo. Eu lembro que eu fiz bem claro. assim. E, tipo assim, quem que tem que fazer educação? Todo mundo. O governo, nós, você, todo mundo tem que fazer. Só que eu não falei, tipo, Não, você não, tem que fazer. isso é correto sim, Miguel. O que você fez, que é a questão que o Altone aliás, que o Eltone, que o Eltone está levantando, é a questão dos agentes. Você, quando falou da questão da persistência da violência contra a mulher, explicou a ideia de que vai existir aí, né, podemos assim dizer, né, vai existir aí a possibilidade de nós colocarmos a educação, o processo da democracia, a conscientização, tudo isso é válido. Até porque você está dando, né, a possibilidade de você poder entender, né, por qual caminho você vai se utilizar para a produção da sua solução. Né? Então, eu não concordo com isso, concordo com o que você está falando. Segue essa ideia, tá? O caminho é esse mesmo. Você tentar direcionar o processo de desenvolvimento, né? Partindo desse pressuposto, né? Tanto o desenvolvimento quanto a conclusão, principalmente a conclusão, tá? É, vamos lá. Mais uma que eu tenho. Oi? Tem mais uma aqui. Ah, então vai lá. Assim, tipo, eu tava vendo no meu rascunho aqui do meu último texto, tipo assim, no começo de parágrafo, eu tenho uma mania muito feia, tipo assim, eu às vezes coloco a primeira letra da palavra, da primeira palavra do parágrafo em caixa alta, em letra de forma, sabe? Tipo assim, lembra de fazer o H bonitinho assim, eu faço o H em Não, caixa não, alta. não, não. A primeira letra, Miguel, presta atenção. A primeira letra é a única letra que pode lhe permitir o que nós consideramos como letra de forma. Não tem aquela necessidade de fazer aquele H todo, não. Né? Ah, É, aquele H então não cursivo. chega a ter um ponto ali para me descontar. Não. Na primeira letra, vamos lá. Beleza? A primeira letra de início de linha, né? Ou de parágrafo, ou de oração. Pode ser semicursiva, que é esse caso aí, ou uma pseudo-letra de forma ou letra bastão? Pode. O que não pode é todo o texto, a partir da segunda letra da palavra. Isso já não pode mais, entendeu? Na primeira letra, olha lá, o Pedro Henrique falando. Na primeira letra, eu posso até, prestem atenção, eu posso até utilizar essa letra de forma ou semicursiva. Mas a partir da segunda letra em diante, isso não ocorre. Uhum.
Beleza, perfeito. Beleza, Miguel? Bem, vamos lá. Deixa eu só... Eu agora vou falar um pouco da ESA, que a gente não teve oportunidade para falar ainda. A ESA tem poucas mudanças, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Muito bem. Eu vou aqui projetar mais um pouquinho. Pronto. A redação no modelo ESA, tá? Como vocês estão olhando aqui, a banca da ESA, ela vai colocar como alguns tópicos de avaliação o seguinte. O primeiro deles, interpretação, reflexão, não tangenciamento do tema, desvio ou fuga parcial do tema ou do assunto do texto, tá? Tudo isso é 0. Se você tangenciou o tema, 0. Se você fugiu do tema, 0. Se você desviou parcialmente, você pode ter uma perda de até 3 pontos ou 30 pontos numa redação de 0 a 100, ou 3 pontos numa redação, né, de 0 a 10. Então, é muito importante que você, na ESA, evite, por exemplo, fugir ou tangenciar alguma parte do assunto do tema, tá? Os textos motivadores não podem ser utilizados na ESA, né? Ou seja, nenhum trecho. Você pode fazer uma mudança do dado estatístico para comprovação da tese, para ajudar, por exemplo, como argumento. Mas não pode, sob hipótese alguma, né, não pode se utilizar daquilo que a gente chama e entende, né, de cópia do texto de apoio, que é o texto motivador, tá? Outro detalhe, como é feita essa estrutura dissertativa que se analisa como introdução, desenvolvimento e conclusão? Bem, como eu disse, o uso da primeira pessoa e da segunda gera penalização de até 3 pontos, que é a mesma coisa que 0,3 cada vez que for colocada, prestem atenção, a cada vez que for colocada a proposta dessa primeira pessoa ou até dessa segunda pessoa do discurso. Eu posso fazer, como eu disse anteriormente, na ESA, até 3 parágrafos ou, no máximo, 4 parágrafos. Professor, eu sou uma pessoa que gosta de pegar o bizu. Se eu pegar o bizu da SPSET e aplicar na ESA, tem um risco? Nenhum. O que você não pode é pegar o da ESA e aplicar na SPSET. Eu vou te explicar o porquê. Porque a redação da SPSET é avaliada mais acima. Até por causa do nível da prova e da quantidade de questões que tem a prova da SPSET. Já quando se trata do assunto ESA, aí o assunto é um pouco diferente. Então você tem uma avaliação um pouco mais suave nesse sentido. Com isso, você tem aquela mesma predominância que eu citei anteriormente. Verbos que estão no presente e verbos que estão no pretérito.
não se aceita, no caso das redações dissertativas de modo geral, né? Mas como o nosso assunto aqui é SPSET CIESA, não vai se aceitar futuro. A única coisa diferente que pode se aceitar aqui é o uso do que a gente chama da dissertação com o subjuntivo. Se nós utilizarmos, por exemplo, o subjetivo dentro do texto da redação, não vai haver nenhum problema nesse sentido, tá? A utilização da norma culta, isso todo mundo já sabe, a construção dos períodos. Mesma coisa que a gente viu na SPSET, a gente vai ver na ESA. Todo período tem que respeitar a coesão e a coerência, tendo em vista que esse período que vai respeitar, que vai fazer menção, né, como a gente está colocando aqui, ao uso da coesão e da coerência, eles precisam estar fundamentados em quê? Em 2 a 3 períodos de oração. Repetindo, a 2 ou 3 períodos de oração por parágrafo. Então, cada parágrafo você vai ter 2 orações ou 3 no máximo. Mais do que isso, professor, tem problema? Tem. Tem problema quanto à coerência, porque você vai acabar, de certa forma, não tangenciando apenas o assunto, mas vai estar tangenciando o parágrafo por si só. É como se o parágrafo todo apresentasse algum problema, alguma inadequação, se é que a gente pode, né, dizer dessa forma, tá? Já quando se fala da estética do texto, e quando nós falamos sobre a estética do texto, a gente vai ter justamente o que gera a reprovação. Se ele não tiver enquadrado nessas características, como, por exemplo, nota inferior a 5, todo mundo já sabe, rasuras ou marcações indevidas, tem muitas rasuras, um texto muito poluído. Não fazendo a folha de redação, né? Pelo amor de Deus. Não gabaritar ou fazer a média na prova objetiva. E não fizer na caneta azul ou na caneta preta o seu texto, você também é zerado. E aqui você tem uma pequena diferença no que condiz para 0 na ESA. Fuga total da língua portuguesa. O que é fuga total da língua portuguesa? A sua gramática está errônea. A sua gramática não corresponde àquilo que o tema diz como certo ou errado. Isso é perigoso. Ou seja, você escreve algo que está fugindo muito dos termos e das normas gramaticais. Segundo lugar, faz uma modalidade padrão diferente, aquela mesma coisa. Você pede dissertação argumentativa, você faz dissertação expositiva. Você faz uma narração, você faz uma descrição. Isso está errado. Texto ilegível é aquela questão da letra que a gente já havia aqui mencionado. Um vocabulário incompreensível diante ou em torno da norma padrão, né? Texto em poema, pelo amor de Deus. E aqui que vem um detalhe importante. Vocês se lembram que na SPSET você tinha 17 menos de 17 linhas e mais de 38 linhas, né? Então, na ESA, como que eu posso fazer 18 a 30 linhas? Então, se eu fizer menos de 17, ele coloca menos de 20, mas na verdade é menos de 17.
e mais de 30, ou seja, 31, 32, 33, 34, a regra é clara nesse sentido. Você será penalizado com a nota 0. Então, procure fazer nessa faixa, se possível, de 20 a 30 linhas. Se possível. Nem estou falando de 18, 19, não. Porque tem corretor que olha com maus olhos. Na ESA, se possível, faço de 18, aliás, de 20 a 30 linhas. Por quê? Porque o seu texto vai estar fundamentado naquela estruturazinha que eu coloquei para vocês no começo da aula. E quem não pegou e chegou depois pode ver esse vídeo gravado a partir de amanhã. Justamente nesse sentido e nesse aspecto. Tá? A questão da rasura, como eu disse, a questão da caneta azul ou preta. Então, tudo que nós temos para falar sobre a questão da redação da ESA é basicamente isso. Colocando esse viés de importância, né? Menos de 20, ou até menos de 18, 17, 16, 15, 14. Mais de 30, 31, 32, 33, 34. Tudo isso vai gerar para você uma penalização de 0 na sua redação. Tá? Vamos ver se temos dúvidas. O Eltone. Então, devemos citar o agente na conclusão? Na SPSET, sim. Na ESA, não. Tá, Eltone? Até eu aprender. Eltone. Na SPSET, sim. Na ESA, não. Pode utilizar dados dos textos... Opa! Isso é importante, a pergunta do Eltone. Posso utilizar os dados dos textos motivadores escrevendo de forma diferente, no caso? Pode. Vou te dar um exemplo, Eltone. Está lá no texto motivador que 30% dos estudantes não conseguem compreender a interpretação de texto. E o tema da redação é a importância da leitura e da compreensão por parte dos jovens brasileiros. Dando um exemplo. Tá? Aí, Eltone, o que acontece? Você escreve assim, aproximadamente mais de 20% dos estudantes têm problemas com leitura e compreensão daquilo que se lê diariamente em nosso país. Eu mudei o estilo do argumento, coloquei um dado, né? Coloquei, também, Elton, isso aí. Coloquei um dado que se aproxima sobre para justamente justificar a ideia da tese. Isso pode perfeitamente. A conclusão na ESA, Miguel, é só impor a solução. Não preciso do agente transformador. Não preciso indicar ou direcionar uma solução direta. Eu só aponto para opinião e solução na terceira pessoa do discurso. Não preciso criar um agente transformador ou uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção é exigida na SPSEX e na ESA, basta que tenhamos a solução do texto. Solução. Você opinou, solucionou. Entendeu? É dessa forma. Isso, você pode. Só que aí, o que você faz? Eltone, você faz essa substituição que você fez aqui agora, entendeu? 3 em cada 10. Né? Então, a gente vai ter ainda... Isso, Miguel, isso, exatamente. Da forma como você falou, sem citar nomes, para a ESA, tá certo? Para a SPSEX, não. A SPSEX vai ter que ter essa necessidade de direcionamento, podemos assim dizer, tá bom? No caso Eltone, a gente vai ter uma aula de estratégias argumentativas, que, por sinal, é a próxima, daqui a 15 dias, tá bom? Eu tenho que combinar isso com o Carlos, porque ele estava querendo espaçar
essas aulas. Mas se vocês forem pedindo a ele, é importante para que nós possamos continuar, entendeu? Mantendo tudo isso. Se você tiver o contato do Carlos, né, Elton, tenta pedir a ele para que se coloquem até mais essa questão das aulas sobre as estratégias argumentativas, tá bom? Muito bem. A gente já falou das PSETs, a gente já falou da ESA. Então agora vamos para a redação desta semana. Professor, Oi. agora acho que eu fiquei um pouco confuso. Só para me entender bem agora. Na conclusão da redação da ESA, eu dou direcionamento, tipo, vamos dizer que seja da violência ali, eu coloco ali o governo, daí posso colocar as delegacias de polícia contra a mulher, maior fiscalização, eu cito quem tem que realizar a minha solução, isso. Isso, mas sem citar nomes. É um direcionamento mais global, entendeu? Se toda a sociedade, entendeu? Cabe à sociedade. Assim, na SPSETS você já precisa criar a questão dos agentes transformadores e essa citação, como a gente pode dizer, de alguns nomes, tá? Oi? Na SPSEC eu cito, então. Isso, na SPSETS é obrigatório. Na ESA, não. Ok? Daí na ESA não cita nome, daí entra na regra. Isso, exatamente. Então na ESA não tem essa questão. Não. Elton, é a correção detalhada. Quem já pegou correção minha já sabe muito bem disso. As correções são literalmente detalhadas, entendeu? Mostrando o que precisa ser melhorado, o que precisa ser direcionado para cada tipo de texto, entendeu? Você mandou a primeira, porque eu já havia passado duas. Aproveita, já que você está assistindo agora essa aula, você vai matar a cachorra grito, né? Então você já manda mais, entendeu? Você tem essa do tema e mais duas, tá bom? Deixa eu colocar para vocês o tema desta semana. A cultura do cancelamento nas redes sociais. Foi até um tema que a prova do Enem utilizou num certo ano, né? A gente pode dizer que foi a prova para presidiários, né? Tem esse detalhe também. O que na verdade é a cultura do cancelamento nas redes sociais? É você justamente entender que uma determinada pessoa precisa ser excluída do seu meio, do seu mundo, da sua visão como membro da sociedade. Isso é muito perigoso, porque isso está acontecendo o tempo todo, principalmente em dois canais que eu vejo isso muito intimamente ligados, né? Instagram e o Twitter. Os dois estão fazendo muito esse tipo de situação, tá? Então, olhem só alguns textos, eu vou pegar algumas análises, né? Para a gente poder fundamentar na redação, já que a gente está chegando no nosso final da aula, a gente tem só mais 11 minutos de aula. Quebrando tabu. A cultura do cancelamento precisa ser cancelada. A cultura do cancelamento precisa ser cancelada para ontem, se não dermos chance de quem errou se redimir pelo que estamos lutando. Por um mundo melhor ou para ver quem está mais certo ou quem é mais desconstruído. Então, toda essa visão mostra que hoje nós temos uma sociedade punitiva, né?
Uma sociedade que visa se colocar como juíza das pessoas, dos atos, das situações. A gente vê isso em televisão, a gente vê isso em reality show, a gente vê isso em vários lugares, né? Toda essa questão. Olha o texto 2. Movimento que tem força principalmente nas redes sociais, a cultura do cancelamento envolve uma iniciativa de conscientização e interrupção do apoio a um artista, político, empresa, produto ou personalidade pública, devido à demonstração de algum tipo de postura considerada como inaceitável. Normalmente as atitudes geram essa onda, são do ponto de vista ideológico ou até mesmo comportamental. E quando se trata da questão da ideologia, a gente está falando de que as pessoas estão utilizando política, utilizando pensamentos até certo ponto preconceituosos e comportamentais para delimitar o que é certo e o que é errado numa sociedade. E isso não pode. A gente sabe muito bem que isso é até um bom argumento, isso é um erro que a nossa sociedade do século XXI tem feito por quase todos os dias e momentos. Tá? No texto 3, celebridades como Anitta, Bianca Andrade, Alessandra Negrini e Kevin Hart foram alguns dos exemplos de cancelados nas redes sociais. Hart havia sido escolhido para fazer uma performance na cerimônia do Oscar de 2019, mas acabou não subindo ao palco porque foi cancelado depois de que as redes sociais recuperaram uma série de piadas homofóbicas que ele fez no começo da sua carreira. Texto 4. Como tudo na vida, a cultura do cancelamento tem o seu ônus e o seu bônus. Como ponto positivo, percebo a indignação das pessoas em relação a situações que antes passavam despercebidas e como casos de preconceito, machismo e racismo, além dos citados, busca-se colocar no lugar do outro. É claro que há atitudes que são deploráveis e até criminosas. E para usar outro termo da internet, não é preciso passar pano acobertando erros. Mas a decisão de cancelar alguém, muitas vezes, pode ser drástica demais. É como se tivéssemos o poder de eliminar o melhor estilo do que ocorre os reality shows, onde isso, de fato, é uma brincadeira, parte de uma dinâmica de jogo, sem direito à resposta ou até mesmo retratação. Então, a gente está olhando aqui alguns dos efeitos. Eu vou parar no texto 5, que é o último. Quais os efeitos da cultura do cancelamento? Além dos seus usos mais tradicionais, como deixar de assinar um serviço ou desmarcar um compromisso agendado, o verbo cancelar tem sido empregado com frequência recentemente para pessoas. O ato de cancelar alguém costuma ser aplicado a figuras públicas que tenham feito ou dito algo considerado como condenável, ofensivo ou até preconceituoso. São inúmeros os exemplos de cancelados e a lista aumenta a cada semana. O cancelamento é primeiramente decretado numa rede social, onde gera uma onda de críticas e comentários. Depois, estampa manchetes e normalmente é seguido de uma retratação do cancelado, que pode ou não ser acatada por seus críticos. Em 2019, o funkeiro MC Gui foi cancelado após postar um vídeo no Instagram no qual ri de uma criança gravado em uma viagem à Disney. No vídeo que foi apagado, a menina está visivelmente incomodada. Acusado de bullying nas redes sociais, o artista teve contratos e shows literalmente cancelados e publicou um vídeo de pedido de desculpas. O jornalista Osita Noyle, em sua análise para a New Republic, defende que a novidade não está tanto na força do cancelamento, mas em quem está fazendo as críticas: jovens, progressistas, muitas minorias, mulheres, que em grande parte
devido às redes sociais, conseguiram um lugar à mesa onde estão questões de justiça ou de etiqueta debatidas e fazendo barulho para recuperar o tempo perdido. Então, todo esse material dessa questão da cultura do cancelamento, vocês vão receber lá no grupo do Telegram, que fala-se justamente desse princípio. Né? O que é cancelar alguém? Por que as pessoas estão com essa mania ou com esse costume? Então, essa redação ela vai durar por 7 dias. Ela pode ser entregue a partir de amanhã, tá? Por esse mesmo e-mail que eu passei para vocês, ou até a próxima terça, para que você possa justamente começar, né, a produzir esse texto. E a vocês que assistiram esta aula, né, também vão ter justamente essa ideia pautada, né, podemos assim dizer, né, pautada para a próxima correção, ok? Correção detalhada, tudo isso de maneira concreta. Certo? Eu vou interrompendo aqui a gravação. Ok.